gravação. Se alguém puder ficar de olho aqui no chat, tá? Se por acaso aparecer um corte aqui, tá? Tá, então beleza, tá gravando. Bom, boa noite para todo mundo. Achei que estava gravando a aula, na verdade não estava, tá? Então a gente já tinha começado aqui o tópico, tá? A gente vai retomar aqui um pouco, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, a aula de hoje a gente vai trabalhar, então, com usuários e grupos. Tá? Então, falando rapidamente aqui, tá? Na verdade, esses conceitos que eu vou apresentar aqui agora de forma rápida, eles estão na apostila, tá bom? E são conceitos bem introdutórios, são conceitos que acredito que vocês também estudaram lá em sistemas operacionais, né? Então, acho que tá tranquilo, tá? Esse assunto aqui. O usuário, tá? É um mecanismo de autenticação para autenticar, seja um ser humano, seja uma aplicação, seja o próprio sistema operacional, né, ao sistema operacional, os mecanismos de segurança do sistema operacional, para desempenhar ou acessar um determinado recurso no sistema operacional. Então, o usuário é essa forma aí de eu me autenticar, tá? Então, seja um ser humano, seja um aplicativo, um processo. E um grupo de usuários nada mais é do que uma coletânea, então, de usuários, tá? Então, eu vou adicionar vários usuários a um grupo para que eu possa, então, administrar esses usuários de forma mais fácil, né? De forma mais tranquila, aí, né, do ponto de vista de aplicar permissões de segurança. Então, por exemplo, ao invés de aplicar permissões de segurança para 1000 usuários, né, aplicar 1000 vezes a mesma permissão, eu aplico a permissão apenas uma única vez para um grupo de usuários, tá? E esse grupo se encarrega de distribuir, né, todas as permissões para os usuários. A gente diz que os usuários pertencentes a um grupo herdam as permissões aplicadas ao grupo. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a administrar usuários, tá? Adicionar, remover um usuário, definir uma senha para um usuário. Nós vamos aprender também a trabalhar com grupos, tá? Então, criar grupos, excluir grupos, adicionar usuários a grupos, tá? Remover usuários de grupos, aprender a adicionar os usuários do grupo, remover os usuários do grupo. E também o terceiro tópico aqui, nós vamos aprender a alterar as permissões, né, aplicadas a diretórios e arquivos do sistema operacional que levam em consideração esses usuários e esses grupos. Tá? O conceito aqui de usuários, grupos e permissões, isso aqui é válido tanto para, né, ambiente Linux, tá, quanto também para ambiente Windows, tá, seja cliente ou seja servidor. Tá? E ambos têm aqui vantagens e desvantagens, tá, se comparados aí uns aos outros. Então, quando chegar no momento oportuno da aula, eu vou apresentar aí, né, como que seria a ideia, né, no ambiente Windows e se isso, o Windows toma vantagem ou não em cima disso, tá? Bom, vamos lá então, tá? Então, novamente aí, o pessoal que está assistindo não precisa fazer atividade, tá bom? Então, não é algo que eu estou cobrando aqui, o pessoal está participando realmente para assim, de forma espontânea, né? Então, as pessoas podem fazer ou não atividade, mas eu recomendo que façam, né? Porque é uma forma aí de estar aprendendo, né? Assistindo e fazendo, a gente aprende de forma muito mais eficiente, tá bom? E aí depois para fazer o exercício é um pulo, é rapidinho, tá? Eu sei que algumas pessoas fazem isso daí e podem ter certeza que é o melhor caminho para se estudar. Bom, vocês estão enxergando a minha tela aí? Sim, professor, tudo certo. Uhum. Tá, beleza. Tá? Então é o seguinte, eu já vou logar direto como root aqui, porque o ato de eu administrar usuários e grupos exige que eu esteja com as permissões de root, tá bom? Bom, a primeira coisa, tá?
como que eu adiciono um usuário ao sistema? Tá? Ou melhor, antes disso, tá? Dentro do sistema operacional, dentro de todos os sistemas Linux, eu tenho um arquivo chamado PESWD, e esse arquivo ele tem como finalidade armazenar os usuários que estão cadastrados no sistema. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é esse arquivo. Então, eu vou usar aqui o cat. Tá? Poderia utilizar o nano, só que o nano a gente vai abrir ele, né? E o cat ele vai simplesmente imprimir na tela. Então, eu vou o cat aqui e ele vai imprimir aqui o conteúdo do arquivo. Tá? Cada linha aqui do arquivo PSWD é um usuário que está cadastrado no sistema. Tá? Sendo que eles são cadastrados aqui em uma ordem histórica, tá bom? Então, o primeiro usuário é o root, tá? E o último usuário aqui cadastrado é o LXDE. Para ser sincero, não sei para que é esse usuário. Eu esperava que fosse usuário aluno, mas deve ter sido algum aplicativo, alguma coisa que eu instalei que criou esse usuário aqui, tá? Enfim. Bom, esse arquivo aqui, ele funciona como uma espécie de tabela, tá? É uma tabela, tá? E os campos aqui, eles são separados por 2 pontos, tá? Então vocês percebem que vão ter várias informaçõezinhas e elas estão separadas sempre por 2 pontos, tá? Então, a primeira informação aqui é o nome do usuário, então, por exemplo, aqui root, nome do usuário, tá? A segunda informação, o segundo campo, é um X, no caso, tá? Dá para ver que todos eles estão definidos com X. Tá? Esse X seria o campo de senha, tá? Mas a senha, o X, indica que essa senha está criptografada e armazenada em um outro arquivo. Tá? Depois eu mostro esse outro arquivo para vocês. O próximo zero, ou melhor, o próximo valor, o próximo campo, que no caso do root aqui é um zero, né? É o UID do usuário. Então, UID é o User ID, tá? A identificação do usuário. Então, todo usuário no Linux, ele tem um ID, tem um código, tá? E esse código está identificado aqui. O próximo campinho, o quarto campinho, que aqui no caso do root também é um zero, é o GID do usuário, tá? Então, um usuário, ele pode participar de mais de um grupo, tá? Ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, no contexto de uma escola, tá? O João, ele pode participar do grupo alunos, ele pode participar do grupo alunos ADS e ele pode participar do grupo alunos serviços rede, por exemplo. Tá? Então, são 3 grupos, cada grupo em um contexto diferente, tá? E ele faz parte dos 3 grupos. Mas, no contexto do Linux, vai ter sempre um grupo, vamos dizer assim, padrão do usuário, tá bom? Um grupo padrão. E esse GID aqui, que é esse quarto campinho, tá? É o ID desse grupo, tá? A outra informação aqui, né? Aqui no caso que está aparecendo aqui, root, né? Está escrito root aqui no caso dele, no caso do daemon está escrito daemon, aqui no caso do bin está escrito bin, tá? Mas na verdade essa outra informação aqui é um campo genérico, aonde eu posso armazenar aí qualquer informação que eu queira, tá? Pode ser, por exemplo, uma descrição, tá? Eu posso inventar aqui subcampos dentro dele. Então, por exemplo, olha que interessante aqui, o esse systemd aqui resolve, né? Esse usuário, né? Então, se a gente observar depois do GID, a gente tem lá systemd resolver, tem vírgula, 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 tá? Esses vírgulas aí é uma forma, por exemplo, da gente poder criar subcampos dentro desse campo maior, separando esses subcampos através da vírgula, tá? A gente não poderia, por exemplo, separar com 2 pontos, porque aí indicaria a separação do campo como um todo, tá bom? Então ele é um campo meio coringa aí para a gente armazenar o que a gente quiser. A próxima informação, a penúltima informação, eu tô me guiando aqui pelo root, no caso aqui do root, ele está como root. Então, essa penúltima informação é o diretório padrão do usuário root, tá bom? Então, no caso do usuário root, é /root. Se eu pegar aqui no caso do aluno, aqui, né? Aluno, né? O diretório home dele é /home /aluno, tá bom? Está sendo indicado o diretório home. E a última informação, tá? Aqui no caso do root, /bin /bash, tá? É o interpretador de comandos padrão do usuário, tá bom?
Então, o que é um interpretador de comandos? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso na aula de Shell Script, mas sempre que eu aplico qualquer comando aqui, né, por exemplo, pwd, né, o pwd em si é uma palavra, né, eu digito uma palavra. Então, o que acontece? Esse pwd ele é interceptado pelo interpretador de comandos, e aí o interpretador de comandos aí se encarrega de fato de executar, né, o comando. Tá? Então, o interpretador de comandos, o comando que eu estou querendo executar pode estar embutido dentro dele, tá? Ou ele pode acionar, procurar esse comando em outros diretórios, tá bom? Que é o caso da maioria dos comandos que a gente trabalha, tá? Então, o interpretador de comandos é fundamental, tá? Sem ele a gente não consegue executar os comandinhos. No caso aqui do root, né, é o /bash. A gente tem aqui alguns usuários, tá? Por exemplo, que tem aqui o interpretador, por exemplo, no login, né? No login. Esse no login aqui indica que esse usuário aqui, ele é um interpretador de comando, ele está dizendo que é um interpretador específico para indicar que esse usuário aqui não pode fazer login no sistema operacional. Então, eu não consigo logar como usuário daemon, tá? Esse usuário ele vai ser utilizado pelo sistema operacional para executar alguns determinados recursos, tá? É o caso aqui da grande maioria deles, tá bom? Por exemplo, eu poderia trocar o /bash por outro interpretador? Então, existem vários interpretadores, tá? Tem o SH, tem o Nash, tá? E aí depende muito do ambiente, tá? Dos comandos que eu estou querendo executar. Tá? Caso a gente não esteja trabalhando com um ambiente que seja muito exótico, tá? O /bash já está de bom tamanho, tá bom? Eu, em particular, Rodolfo, nunca precisei alterar o interpretador de comandos aqui de padrão, né, para poder executar algum aplicativo específico. Não sei se alguém passou por essa experiência já. Eu, em particular, nunca passei por isso, tá? Bom, então é isso. Então, esse é a base de dados, né, dos usuários do sistema, /etc/PSWD. Eu fiquei de apresentar para vocês, tá, o arquivo que armazena senhas, tá, que é o /etc/shadow, tá? Então tá aqui, /etc/shadow, tá? Asterisco indica que o usuário não tem senha, tá? O usuário não tem senha cadastrada. E aqui, por exemplo, aqui no root, ou melhor, perdoe, aqui no usuário aluno, a gente tem uma senha, né? Agora, obviamente, por exemplo, no caso meu aqui do aluno, a senha é IFSP, tá? Não é IFSP o que a gente está vendo aqui. Obviamente, a senha não é cadastrada em formato de texto puro, tá? Porque isso seria uma brecha violenta. Né? Então, a senha, né, ela é cadastrada em formato de hash, né, pessoal? Pessoal, hash talvez seja um conceito que você esteja familiarizado. Não vou explicar o que é hash aqui, tá? Hash é um resumo, né, de algum texto, né, de alguma palavra, mas não vou explicar aqui o contexto por trás. Mas o pessoal fala que é como se fosse uma criptografia, tá? Não é criptografia, porque eu não consigo decriptografar uma hash, tá? Mas enfim, sendo uma hash, tá segura o armazenamento de senha, tá? Você pode se perguntar, Rodolfo, o fato, por exemplo, do root não tem senha. Como é que eu estou logado como root? Na verdade, quando eu loguei como root, eu informei a senha do usuário aluno, tá? Eu informo a senha do usuário aluno. É que o aluno é um usuário capaz de migrar, ou melhor, capaz de logar como usuário root. Tá? A gente vai dizer que o aluno é um usuário pertencente ao grupo sudoers, né? Então ele pode logar como usuário root, tá? Por padrão, é só o usuário aluno aqui que vai poder fazer isso. A gente vai começar a adicionar os usuários ao sistema e vocês vão perceber que esses outros usuários, eles não vão poder logar como root. Se a gente quiser logar como root, a gente tem que sair do usuário João, por exemplo, voltar para o usuário aluno e aí sim logar como root. Ah, mas tem como fazer o usuário João logar como root? Tem, tá? Mas a gente começa a abrir as brechinhas de segurança do sistema, tá? Então, olha que coisa interessante, né? Tá logado como usuário aluno é a mesma coisa que tá logada como root. Tá? Então, se a segurança do usuário aluno for quebrada, tá? A segurança do usuário root também foi comprometida. Tá? Porque
para eu logar como root, tá? Basta eu estar como aluno, tá bom? E fazer lá o sudo, né? Para poder logar como usuário root. Né? Deixa eu ver se o pessoal tem algum comentário. Pessoal, fiquem à vontade, tá bom? Podem perguntar, podem me interromper aí, vocês já sabem de tudo isso, né? Bom, então vamos lá então, tá? Então, como é que eu adiciono um usuário ao sistema, tá? Então, tem duas formas de eu fazer isso. Eu vou apresentar aqui as duas formas. A primeira é o comando add_user, tá? add_user. E aqui eu vou colocar aqui o famoso João, tá? Vou apertar Enter. E o add_user, ele é um comando que, na verdade, ele é um script, tá? E ele é um script interativo, tá? Então, eu informo aqui o nome do usuário, e aí ele vai interagindo e vai dizendo para mim aqui as ações que ele está fazendo. Então, adicionou o usuário João, adicionou um novo grupo chamado João, tá? Então, isso é interessante, que no caso do add_user, né? Toda vez que a gente cria um usuário, ele cria um grupo com o mesmo nome do usuário, tá? Isso pode parecer, às vezes, um pouco não intuitivo, né? Por que eu tenho um grupo chamado João? Tá? Mas é o que ele faz, tá? Ele cria um grupo também chamado João. Adiciona o usuário João ao grupo João, tá? Cria o diretório home do usuário João, tá? E dentro do diretório /home /João, né? Ele vai criar ali um sketch, né? Ele vai criar ali um modelo, né? Os diretórios modelos dentro do usuário João, utilizando o que está dentro aqui desse diretório /etc/scale. Isso aqui no modo do Ubuntu Server não é muito útil, mas, por exemplo, no ambiente gráfico, se eu pensar aqui, né, por exemplo, na minha pasta pessoal. Então, aqui eu tenho um diretório pessoal meu. Então, tem alguns diretórios aqui que são padrões, né, para todos os usuários. Então, por exemplo, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, modelo, músicas, público. Então, na hora que o script cria o meu diretório particular, aqui, diretório home, ele vai criar esses diretórios aqui também, tá? E a criação desses diretórios está sendo indicada aqui nesse diretório, tá? Scale aqui. Bom, aqui chegou no campinho, new password, então a gente vai informar uma senha, tá? Vou colocar IFSP, apertar Enter, IFSP. Ele não aparece asterisco, tá? Isso é normal, tá? Não aparecer, mas tudo que a gente digitar no teclado, ele está registrando. Bom, e agora começa a aparecer alguns campos opcionais, né? Que vão ser inseridos aí como informações adicionais naquele antepenúltimo campo que a gente viu lá no arquivo PSWD, tá? Eu vou fazer esse aqui, tá? Adicionando aqui as informações, então room number, work phone, tá? Home phone, então adicionar aqui alguma coisa, pronto, tá? Outros, blá blá blá, tá? E no final, a informação está correta, Y para sim, tá? E pronto, tá? O usuário João foi cadastrado. Então, se eu fizer aqui um cat no arquivo, no PSWD, a última linha vai ser o do usuário João, tá? Então, o usuário João aqui foi cadastrado. Então, ele já está aqui. Então, tá. Isso é uma forma de eu adicionar os usuários no sistema, tá bom? Agora, tem uma outra forma também de eu adicionar, que é usando o comando user add. Tá? Então, antes eu usei add user, tá? Agora é user add. Tá? User add e aí o nome do usuário, tá? Apertar Enter, tá? E percebam que o user add ele é mais seco, tá? O que o user add faz? Ele simplesmente adiciona o usuário ao sistema, tá? Sem criar uma senha, tá? Sem criar diretório home. Então ele simplesmente cria o usuário lá no arquivo PSWD, tá? É isso que ele faz. E aí, por exemplo, se eu quiser definir uma senha para o usuário Maria, né? Lembrando que lá no usuário João a gente definiu a senha durante o comando, né? Durante o add user, eu tenho que usar o comando
PESWD, tá? PESWD, e aí eu coloco aqui na frente o nome do usuário, e aí eu consigo alterar a senha, né? Ou, no caso aqui, cadastrar a senha do usuário, tá bom? Então, o PESWD é um comando que modifica a senha dos usuários, tá? Se eu não informo o nome do usuário, então, por exemplo, PESWD, ele vai alterar a senha, não vou alterar aqui, tá? Mas ele vai alterar a senha do usuário corrente, tá bom? Ele vai alterar a senha do usuário corrente. Então, essa é a função do comando, tá? Então, cat PSWD, tá? Maria tá lá cadastrada também, tá? No Shadow, tá? Os dois usuários estão cadastrados, né? Inclusive com as senhas, tá bom? Então, adicionei aqui os dois usuários bom, vamos supor que eu queira excluir um usuário agora, tá? Por exemplo, vou excluir o usuário Maria, tá? Então, como é que eu faço? Eu tenho dois comandos para fazer isso: userdel ou o del user, tá bom? Então, olha lá, add user, tá? User add. Del user, user del, tá? Ambos vão fazer a mesma coisa aqui. Então, del user, Maria, tá? Removendo. Então, usuário, remover o usuário. Então, vou dar um cat lá no PSWD, tá? O usuário Maria já não está mais cadastrada no sistema, tá? Vou adicionar novamente ela aqui, tá? Vamos só definir aqui a senha para ela novamente. Ok, então adicionei um usuário, removi um usuário, tá? É bem tranquilo fazer isso. E agora alteramos a senha também, vimos como alterar a senha de um usuário, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com os grupos, tá? Então, no caso dos grupos, group, tá? Eu sempre me confundo aqui se ele está no plural ou se ele está no singular. Ele está no singular. Então, é um arquivo chamado /etc /group, tá? Então, cada linha aí, então, vai ser um grupo, tá? A maioria dos grupos aí vão estar relacionados ao sistema operacional, tá? Aqui embaixo, olha lá, né? A gente tem aqui o grupo aluno, que é o do meu usuário aluno, tá? Que é um grupo mlocate, João e Maria, tá? Confundi, pessoal. O useradd cria também o usuário, tá bom? Então, o useradd cria o usuário e cria o grupo também, tá? Ele faz as duas funções aqui. Bom, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui, mas não. Aqui, ó. Aqui. A gente tem aqui um grupo chamado plugdev. Plugdev, tá? Então, plugdev, tá? Aquele X corresponde também à senha do grupo, também o grupo também tem uma senha, está criptografado. Depois a gente tem o GID do grupo, tá? Então, por exemplo, aqui no caso do plugdev 46, e na frente a gente tem aluno, tá? O que é esse aluno aí na frente do plugdev? São os integrantes desse grupo, tá? No caso aqui, um único integrante, tá? Usuário aluno. Caso eu tenha mais de um usuário dentro de um grupo, tá? Ele vai ser separado por vírgula, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou adicionar aqui, pessoal, mais dois usuários. Então, useradd, Pedro, useradd, Fernando. Eu estou usando o useradd para ser um pouco mais rápido, tá? Poderia ser pelo add user também, tá? Bom, então agora eu tenho 4 usuários, tá? E agora a gente vai começar a brincar com esses usuários nos grupos, tá? Então, como é que eu adiciono um grupo aqui ao sistema? Deixa eu... Opa! Aqui. Então, nossa, meu caps lock está trocado aqui. Na hora que ele está ativado, ele está desativado. Bom, add group, tá? Então, bem similar ao do usuário. Então, add group, tá? E aqui, por exemplo, geografia, tá? Add group, geografia. Então, sem muita frescura, ele criou o grupo, tá? Vou criar um outro aqui também, só que, bom, agora vou usar o group, add
história, tá? Então, um foi interativo, né, apresentou mensagens, o outro não, tá? Barra etc barra group, os dois grupos aqui foram criados aqui embaixo, ó, geografia e história. Quero remover um grupo, como é que eu faço? Del group, o nome do grupo. Então, os nomes são bem parecidos, né? ADD user, del user, ADD group, del group, tá? História, tá? Group, del, geografia, tá? Então, olha lá. Então, tá? Duas formas aqui de remover um grupo, tá bom? Percebam que o grupo já não está mais lá. Bom, vou adicionar aqui um grupo, tá? Vamos lá. Novamente, história, ADD Group, geografia, tá? Então, dois grupos. E agora eu vou adicionar um usuário a um grupo. Como é que eu faço isso? Então, o ADD User, ele tem dupla função. Se por acaso eu especifico aqui o nome de um usuário e só, ele cria o usuário, tá? Agora, se por exemplo, eu pego lá o nome de usuário, dou um espaço e coloco aqui na frente o nome de um grupo, ele vai adicionar um usuário ao grupo, tá? Então aqui no caso eu adicionei o João ao grupo Geografia, tá? Então, ADD User, Maria, Geografia. ADD User, Fernanda, História. ADD User, Pedro, né? Pedro, História. Pronto, tá? Então adicionei aqui, né, os usuários aos grupos. Se eu fizer um cat /etc /group, agora a gente consegue ver ali, né? Dentro de história, eu tenho o usuário Fernanda e o usuário Pedro. Então percebam ali a vírgula separando eles, tá? Usuário geografia, melhor, grupo geografia, tá? Eu tenho o João e a Maria, tá? Só uma curiosidade aqui, tá, pessoal? Quando a gente for lidar com o shell script, a gente vai precisar acabar fazendo isso. O fato de ter uma certa padronização aqui, eu consigo extrair essas informações aqui e colocar no shell. Então, por exemplo, olha que interessante. Eu posso criar um filtro aqui utilizando pipe. Acho que eu mostrei isso daqui no vídeo que eu gravei para vocês, tá? Então, esse aqui é um pipe. Então, posso, por exemplo, grep história, tá? Opa, esqueçam, pessoal, coloquei aqui /etc /group, tá? Aí, beleza, tá? Então, se eu fizesse só o primeiro cat aqui, ele imprimiria o arquivo inteiro. Mas como eu estou utilizando um filtro aqui, né? Eu estou canalizando a saída desse comando para a entrada desse comando aqui. Então, o que vai acontecer? O grep ele vai fazer um filtro e vai filtrar todas as linhas que contenham a palavra história, tá? E aí, vamos lá. Eu posso criar um novo filtro aqui. E aí eu posso, por exemplo, usar um comando chamado cut, tá? -d, tá? 2 pontos, -f, 1, 2, 3, 4, por exemplo, tá? Vamos ver se vocês vão entender aqui. Então, olha só, consegui extrair aqui somente os nomes dos usuários. Olha que interessante, tá? Então, aquele cut ali, o que é? O D é de delimitador, delimitator. Então, ele vai pegar os 2 pontos e vai fatiar ali aquela string utilizando 2 pontos. E aí eu vou pegar o campo 4, né, o field 4, tá, dos campos que estão fatiados. Tá? Então acabei pegando ali o quarto campo. E olha que interessante, eu posso prosseguir aqui. Cut -d, por exemplo, vírgula, aí eu uso a vírgula como delimitador. E se eu quiser pegar o nome do primeiro usuário aqui, eu pego F1. Tá? Eu pego aqui o nome da usuária Fernanda, por exemplo, tá bom? Ou eu posso passar isso por algum motivo, né? Passar isso daqui para um laço de repetição, né? E fazer alguma ação com esses usuários, por exemplo, né? Remover esses usuários do grupo, ou adicionar eles em um outro grupo, né? Enfim, fazer alguma determinada ação que eu queira fazer, tá? Isso tudo com shell script que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá bom?
Pessoal, tranquilo até agora? Tudo bem, professor. Tá dando para acompanhar. Beleza, beleza. Se estiver passando muito rápido, vocês, por favor, me falam aí, tá bom? Bom, vamos lá então. Tá? Então, adicionei um usuário a um grupo. Tá? Como é que eu retiro um usuário de um grupo? Então, para retirar o usuário do grupo, né, o del user, tá, não vai aceitar essa funcionalidade. A gente tem que usar um outro comando, tá? Na verdade, todas essas funcionalidades que eu passei para vocês, tá, de alterar senha de usuário, remover um usuário, a gente poderia também fazer com esse comando aqui, ó, gpswd, tá bom? A gente vai usar aqui, caso vocês queiram ver as opções do gpswd, usem aqui o man, tá bom? E aí a gente consegue gerenciar aqui os grupos, tá? Com os usuários utilizando ele, tá bom? Então, para adicionar o usuário com ele, deixa eu voltar aqui, adicionar o usuário, configurar vários usuários de uma única vez, aqui utilizando o parâmetro M, tá? Enfim. Mas a gente vai usar aqui o gpswd para remover um usuário de um grupo. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, cat group, tá? Vamos supor que eu queira remover o Pedro de história, tá? Então, como é que eu faço? gpswd -d, tá? Seria de delete, né? O nome do grupo, tá? E depois o nome do usuário. Opa, acho que é o inverso aqui, né? Pedro história, tá? Me perdoem, tá? Então, primeiro aqui o nome do usuário e depois o nome do grupo. Estou removendo Pedro de história, tá? Se eu fizer um cat aqui no arquivo, é possível observar aqui, então, né, que o Pedro saiu aqui do grupo história, tá bom? Beleza, eu vou adicionar ele novamente aqui, tá? Ou melhor, vamos usar o gpswd para fazer isso. Tá? Então, a gente vai gpswd -a, tá? História Pedro. Opa, novamente aqui ao contrário, tá? Então usei aqui o gpswd para adicionar o usuário Pedro ao grupo história, tá? Então, Pedro voltou aqui para o grupo história, tá? Tem um outro comando também bastante útil, caso eu queira. Putz, será que o usuário Pedro ele faz parte do grupo história? Tá? Ou quais grupos o usuário Pedro faz parte? Então tem um comando chamado groups, tá? Esse aqui é no plural, eu sempre confundo o arquivo com o comando. O arquivo é no singular e o comando é no plural. Então, groups, por exemplo, Pedro, tá? E aí, o que esse comando aqui informa para a gente? Informa que o usuário Pedro pertence ao grupo Pedro e pertence ao grupo História, tá? Então, se eu adicionar aqui, por exemplo, Pedro Geografia, tá? E fizer lá groups Pedro, tá? Então agora ele vai fazer parte aqui do grupo Geografia, tá? Vamos tirar ele de lá, tá? Beleza, tá? Então isso, pessoal. Administração de grupos, usuários, tá? É bem tranquilo, é bem fácil, tá? E os usuários, novamente, eles não são só utilizados aqui para acessar o sistema operacional, tá? Eu posso utilizar eles para utilizar em conjunto com outras aplicações, outros processos. Por exemplo, no caso de servidor de arquivos, né, o Samba, por exemplo, né, eu posso utilizar esses grupos aqui, esses usuários, tá, para se autenticar, né, no servidor de arquivos. Tá bom? Eu posso utilizar esses usuários, por exemplo, para se autenticar em um servidor proxy. E assim vai, tá bom? Então eu posso aproveitar essa base de usuários para as outras finalidades também, tá bom? Bom, então, de usuário e grupo é isso, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário?
Até agora tá tranquilo. Beleza. Beleza, Gabriel. Então é um assunto bem, como eu falei no começo da aula, tá, gente? É um assunto bem tranquilo, tá? Agora, a gente entra, vamos dizer assim, na terceira e última etapa aqui, né, da aula. Talvez seja a etapa mais complexa que a gente tem, mas, assim, é modo de dizer também, porque também é super tranquilo, tá bom? Que é a questão das permissões, né, do Linux. Então, como é que o Linux trabalha com as permissões? Então, vamos lá, então. Vou dar um clear aqui, vou acessar a raiz do sistema, tá? E aqui na raiz, eu vou criar aqui um diretório chamado compartilhamentos, tá? Vamos imaginar que a gente estivesse criando aqui compartilhamentos de rede, né? Diretórios que vão ficar disponíveis na rede para um futuro servidor de arquivos que a gente implementaria, tá? Que no caso poderia ser o Samba, por exemplo, tá? A gente não vai implementar o Samba hoje, mas a gente pode implementar aí a primeira etapa, que seria a configuração das permissões, tá? Então eu criei aqui o diretório compartilhamentos, tá? E dentro do diretório compartilhamentos, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dois diretórios, tá? Um chamado geografia, e eu vou colocar um D aqui na frente, simbolizando que é um diretório, tá? E o história D também, tá bom? Então, só pra gente, porque a gente vai lidar com grupo, também nome de grupo, então pode ficar um pouco confuso. Então, geografia D e história D. Então, dois diretórios, tá? E, bom, agora chegou a hora da gente entender, então, essas letrinhas que estão aqui, tá? Vamos lá, então. Então, essas letrinhas, elas dizem aqui pra gente o que cada usuário pode fazer ou não nesse diretório, nesses diretórios, tá? As permissões do Linux, elas são bem tranquilas de serem entendidas, tá? Mas elas se dividem, tá? Então elas podem ser aplicadas em um contexto de diretório ou de arquivo, tá? Então, ou seja, no fundo, as permissões, elas são essas letrinhas aqui, RWX, 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 tá? Mas tem uma forma diferente de eu interpretar elas para um diretório e uma forma diferente de eu interpretar elas para arquivos, tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro entender aqui. Deixa eu primeiro passar de arquivo, que eu acho que fica mais fácil entender o de arquivo primeiro, tá? Bom, então R, W, X, R, W, X, R, W, X, tá bom? Então, assim, essas letrinhas aqui é sempre isso, RWX, RWX, RWX. O primeiro D, aqui tem um D, esse D aqui só indica diretório, tá bom? Indica que isso aqui é um diretório. Se eu tivesse, por exemplo, com um arquivo aqui, deixa eu só criar um arquivo aqui para vocês verem, um arquivo qualquer, tá? É possível observar, por exemplo, no arquivo que ele está com um tracinho. Tá? Então, no caso de arquivo, ele fica com um tracinho, e no caso de diretório, ele fica com um D. Tá? E caso ele seja um link, seja um atalho, ele fica com um L. Tá bom? Então, só para a gente entender aqui a primeira letrinha. As outras é sempre RWX, RWX, RWX. Percebam que aqui a gente tem algumas letrinhas, né, que estão faltando, que a gente tem tracinho. O tracinho significa ausência de permissão, tá? Então eu estou negando aquela permissão em específica, tá? Então é isso. Bom, o que é RWX? Então, primeiro a gente vai entender o que é o RWX, depois a gente vai entender por que ele se repete aqui 3 vezes, tá? Então, R, então, novamente, estou falando de arquivo, tá? É leitura, tá? Ou seja, a capacidade de eu poder abrir um determinado arquivo e ler ele, tá? Não é executar o arquivo. Então, por exemplo, eu posso ter um script, tá? Eu executo esse script, tá? Eu tenho um arquivo binário do sistema operacional, executo. Não, tá? É leitura.
Então, por exemplo, eu abro o arquivo de texto para ler, abro a imagem, visualizo um vídeo, tá? É esse tipo de leitura, não é execução. Então, execução e leitura são coisas diferentes. O próximo W, a próxima letrinha aqui, o W, seria aqui, então, eu vou deixar aqui até entre aspas, escrita, né? O W é de write. Tá? Então, a tradução literal seria escrita, mas, na verdade, aqui a gente está falando de alteração. É a permissão mais violenta que a gente tem, tá? Então, tudo que envolve alterar o arquivo, tá, cai em cima dessa permissão aqui, cai em cima desse W. Então, obviamente, abrir o arquivo, editar ele, tá, excluir o arquivo, trocar o nome dele, tudo que envolve alteração cai em cima do W. E o X é a permissão mais curiosa que a gente tem aqui no caso de arquivo, que é de execução. E a gente vai utilizar o X bastante. Se eu não me engano, já é na próxima aula, hein, pessoal? Para deixar o script na próxima semana. Tá? Então a gente vai criar os nossos scripts e vocês vão perceber que para que o script, eu possa executar o script, o arquivo precisa ter essa permissão aqui setada. Tá? Se ele não tiver essa permissão, eu não consigo executar. Tá? O usuário que, no caso, está querendo executar, não vai conseguir. Então, é bem tranquilo, né, as permissões do Linux, tá? Então, no caso aqui de arquivo, tá? Essas três aqui, tá? E aí vem a pergunta, por que são três? Por que são três grupos, tá? Porque esses três grupinhos aqui, eles são aplicados, tá, em contextos diferentes, para usuários diferentes, tá? O primeiro aqui, o primeiro RWX, é aplicado as permissões do dono do arquivo, do dono, tá? O segundo é do grupo padrão do diretório, tá? Do diretório. E o terceiro aqui é para os outros, os others, né? Quem assistiu Lost não tinha os others, né? Então, assim, os outros, quem são os outros? É todos os usuários que não seja nem o dono e que não pertença ao grupo padrão, tá? Então, todos os outros usuários do sistema, tá? Só que tem que estar cadastrado no sistema, obviamente, tá bom? Bom, então é isso. Agora vem a pergunta óbvia: quem é o dono e quem é o grupo padrão, né? Então, vamos lá então. Então, olhando aqui no caso, deixa eu escolher aqui o arquivo, tá? Olhando aqui, por exemplo, lá o diretório Geografia D, ou História D, porque os dois estão iguais. A gente tem ali um 2, né? Ali na frente, está escrito 2, e na frente a gente tem assim, root. O primeiro root é o usuário dono. Tá? Normalmente é o usuário que criou aquele diretório ou aquele arquivo. Tá? Eu estou falando aqui de diretório, mas essa questão de usuário dono e grupo padrão é válido para os dois, tá bom? Então, quem é o usuário dono? Eita, mas não sei a resposta. Nossa, esse Google é perigoso, pessoal. Geografia D. Quem é o usuário dono dele? É o root, porque eu criei esse diretório como root. Quem é o grupo padrão desse diretório? É o grupo root, tá? É o grupo root, tá? Então, tem como alterar isso? Tem, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Tá? Eu já vou mostrar como é que a gente altera esses dois campinhos aí, tá bom? Antes disso, tá? Vamos entender aqui como que funciona. Então, eu expliquei aqui no caso de arquivo, tá? Como que funciona aqui a questão do diretório, tá? Então, no diretório também a gente tem o quê? R, W, X, tá? O R, tá? A gente pode dizer que é leitura
tá? Mas fica meio estranho. Eu estou lendo um diretório. O que você está de fato fazendo, né? Na verdade, é acesso. Tá? Então, comando cd, né? Então, se aquele diretório ele tem, né, a permissão R aplicada a ele, tá? Indica que o usuário pode acessar aquele diretório ali, tá? O W, tá? O W realmente, pessoal, ele é um conglomerado aqui, né? É a alteração. Tá? Indica, então, que eu vou poder alterar esse diretório, né? Excluir o diretório, renomear o diretório, tá? Tudo que envolve, então, alteração no diretório, eu vou fazer. E o X, tá? Essa aqui é a permissão mais estranha aqui no caso dos diretórios, né? Porque executar um diretório fica totalmente, um negócio totalmente fora, né, da caixinha, né? Então, o X aqui, na verdade, é de listar, tá? Então, aquele comando lá, ls, tá? Então, eu consigo listar o conteúdo ali dentro do diretório utilizando, né, ou melhor, se essa permissão X aí tiver configurada. Aí, né, no caso de diretório, é a mesma coisa, tá, do arquivo. Eu tenho as permissões para o dono, as permissões para o grupo padrão e as permissões para os outros, tá bom? Continua sendo da mesma forma. Vou abrir aqui sem querer. Bom, beleza, tá? Então a gente... Deixa eu primeiro perguntar aqui. O pessoal tem alguma dúvida? Vocês conseguiram entender o que é isso daí? Deu para ter uma ideia? Tá dando para acompanhar, professor. Pelo menos Sim, aqui. sim. Beleza. Eu sei que o Gabriel e o Pedro, eles já têm um certo Linuxers aí na veia já. O pessoal que nunca ouviu falar disso, tá tranquilo? Tá de boa, professor. Tá de boa, Rodolfo. Beleza, gente. Tá ótimo. Então, ok. Tá? Então agora vem a pergunta. Como que a gente consegue alterar, então, seja essas letrinhas aqui, tá? Seja o usuário, dono e o grupo padrão, tá? Como que a gente consegue alterar isso daqui? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender a alterar é as permissões, tá? Então, as permissões, a gente altera elas através de um comando chamado chmod. Tá? Bom, o chmod, ele funciona de duas formas, tá? Ele funciona de uma forma, a primeira forma, um pouco mais newbie, né? Acho que o termo é esse, um pouco mais novato, tá? E ele funciona de uma forma um pouco mais root, né? Um pouco mais elegante até, né? De se utilizar, né? O que gera camisa, né, pessoal? Aquelas camisas legais de geek lá, é a segunda forma, tá? Então a gente tem que focar mais na segunda forma, mesmo que ela é mais interessante, né? Do ponto de vista de elegância. Tô enchendo o saco aqui, tá, pessoal? As duas formas funcionam, tá? Mas a segunda forma que vocês vão conhecer, ela é mais elegante, tá? Bom, vamos lá então. Então, como é que funciona aqui? A primeira forma, tá? A primeira forma. Então, vamos dizer que eu queira, dentro do grupo, ou melhor, dentro do diretório Geografia D, eu queira remover a permissão de leitura e listagem, de acesso e listagem, ou seja, o R e o X, eu vou me referir agora às letrinhas, tá bom? Eu queira remover o R e o X dos outros. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer assim, o do quê? De others, né? De outros. Menos, tá? Aqui para a gente entender não é tracinho, tá? É menos, no sentido que eu estou removendo. Então, outros, menos, R, X, geografia D. Vou apertar Enter, tá? E percebam que ele retirou ali as permissões, tá bom? Então, como é que funciona aqui essa questão do chmod? Tá? Novamente, essa aqui não é a forma mais elegante de se fazer, tá? Então, a gente tem, olha lá,
Eu usei o de others. Nossa, o pessoal deu um brancozinho aqui. Pera, deixa eu só ver uma. Se eu não me engano, é D. Mas chmod. Tá, ok. Tinha dado um branco aqui. O usuário dono é o U. Tá? Então, esse aqui é o dono. Tá? O G é o grupo. E o O é os outros. Tá? Então, sempre que eu quero, por exemplo, alterar a permissão do dono, U. Alterar a permissão do grupo, G. Alterar a permissão dos outros, O. E aí eu posso fazer o que? Posso mais, tá? Para adicionar permissão. Adicionar permissão. O menos, que é o que a gente usou no exemplo. Para remover uma permissão. E eu posso também, tá? Como se não bastasse, adicionar e remover. O que eu posso fazer mais? Eu posso igualar as permissões, tá? Então, olha só, tem gosto aqui, tá? O gosto do freguês. Então, iguala permissão. Iguala permissão. E aí eu vou aplicar as permissões, né? R, W, ou melhor, né? Vou colocar aqui. Vou colocar com outra letrinha. R, W, X. Tá? E eu posso, vamos dizer assim, deixa eu dar um clear aqui. Eu posso aplicar mais de um esquema de permissão utilizando vírgula. Então, por exemplo, chmod, vamos dizer que eu quero que o dono, o usuário, né, que é o dono, eu quero remover o X dele. No grupo, eu quero adicionar a alteração e nos outros eu quero igualar, tá? Eu quero igualar aqui a permissão com X, tá bom? Com a listagem. Então, geografia, apertar Enter e ele aplicou aí as permissões, tá bom? Escolhi aleatoriamente aqui algumas permissões aqui para colocar, tá? Agora, pessoal, essa maneira aqui funciona, tá? Tá aí, né? Funciona, alterou. Tá? Mas ela não é a maneira mais elegante de se fazer, certo? A maneira mais elegante e mais fácil, por que não mencionar isso daí, é utilizar os valores octais aqui das permissões, tá bom? E aí a gente tem que retomar lá a arquitetura de computadores, né? Para lembrar da base octal, né, para poder aplicar aqui. A base octal, ela vai de 0, então só relembrando aqui, né, rapidamente, base octal, ela vai de 0 até 7, tá? Vai de 0 até 7. O RWX aqui, ele é expresso, tá? São 3 bits, na verdade, e eles são expressos aqui, tá? Na base octal, tá? Então aqui a gente tem 1, tá? Esse aqui é o bit 1, o valor dele é 1. Esse daqui, o bit 2, o valor dele é 2. E esse aqui, o bit 3, o valor dele é 4. Tá? Então, RWX, tá? 1, 2, 4. Tá? E aí, como são 3, né? RWX, RWX. Então, esse daqui, 1, 2, 4. Esse daqui, 1, 2, 4. Tá? E aí, como é que funciona? Sempre que eu quero aplicar alguma permissão, aqui eu vou somar o valor equivalente. Tá? Se eu não quero aplicar a permissão, eu simplesmente não somo o valor.
tá? E no final das contas, vai dar 3 números aqui, tá? Então, se, por exemplo, vamos supor que eu queira aplicar permissão geral para todo mundo. Então, todo mundo faz o que quiser. Então, o que eu faço aqui? Soma aqui, ó. 4 mais 2 mais 1, 7. 4 mais 2 mais 1, 7. 4 mais 2 mais 1, 7. Então, vai dar o famoso 777 aqui, né? Que é quando o cara, ele está testando ali a aplicação, está testando o serviço, não está funcionando. Aí, para ele tirar a dúvida, né, se é alguma questão de segurança ou não, ele faz um 777, tá? Libera tudo aqui, então todo mundo faz o que quiser dentro do diretório, e aí, né, se deu certo, muitas pessoas acabam mantendo, né? Mas é perigoso, tá? É perigoso dar permissão geral para todo mundo, né? Então, mas é isso que está acontecendo aqui, tá? Agora, vamos supor que eu queira, por exemplo, retirar a permissão somente dos outros. Então, 770, tá? Geografia D, tá? Então, olha lá, ó. Então, o dono pode tudo, o grupo padrão pode tudo e os outros não podem nada, tá? Vamos supor que eu queira, vamos supor que eu queira fazer, vamos lá, chmod, eu quero que o dono ele possa ler, acessar esse diretório e listar o conteúdo. É isso que eu quero fazer com ele. Então, no caso do dono, tá? É X e R. 4 mais 1, 5. Tá? 5. No caso do grupo, vamos dizer que no caso do grupo, eu quero apenas que ele possa ler. Tá? Leitura. Então, 4. E no caso dos outros, eu quero, por mais estranho que isso pareça, tá? Só para a gente testar aqui as permissões. Eu quero que ele os outros possam alterar, tá? Então, alterar, que é o W2, né? Então, 2. Geografia D, tá? Então, beleza, tá? Então, alterei aqui de forma, né, que a permissão vai ficar da maneira como a gente queria, tá bom? Então, é tranquilo, relativamente tranquilo de utilizar. Eu gosto de utilizar, tá? Por exemplo, a servidor de arquivos, eu gosto de utilizar, tá? No mínimo essa permissão aqui, ó, 770, tá? 770. Dependendo da situação também, né, pessoal? Depende muito. Mas o que eu estou falando aqui? Estou falando que qualquer pessoa, o dono, por exemplo, ele pode ler, alterar e executar, né? Ler, acessar e alterar o conteúdo daqui, tá? O grupo, ele vai poder ler, alterar e executar também, tá? E os outros não vão poder nada, tá? Tá, a gente tem isso daqui, tá? Então, outra possibilidade aqui também seria a gente tirar a alteração do grupo, tá? Dependendo do que a gente quer. Então, por exemplo, aí ficaria 750 geografia e para história também. Então, alterei a permissão de alteração aqui dos grupos. Então, são permissões aí que são razoáveis, tá? Bom, aí vem a questão, como que eu altero o dono e como que eu altero o grupo, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Como que Professor, desculpa. Opa, pode falar, Eduardo. Ali eu não sei se o senhor falou, mas volta lá na telinha lá no... Isso, ali tá vendo antes do terceiro grupo ali, do outros, depois do outros. Aqui, né? Isso, tem um 2 ali. O que é aquele 2 ali? Isso aqui é a quantidade de arquivos e subdiretórios dentro dele. Ah, tá. Aí você vai falar, opa, peraí. Vou entrar aqui, geografia dele. Não tem nada aqui, certo? Mas, se eu listar os arquivos ocultos, ele aparece aqui, tá? Ah, tá. Todo o diretório, ele tem, no mínimo, esses, vamos dizer assim, esses 2 subdiretórios dentro aqui, que não sei se vocês estão enxergando aí, mas é um ponto e 2 pontos, 2 tá? pontos. Ponto faz referência ao diretório atual e 2 pontos
faz referência ao diretório anterior. Ah, beleza. Tá bom? Eu achei que esse 2 tivesse alguma relação com o conteúdo que a gente tá vendo aqui, mas Não. é a Não, quantidade de de arquivos. diretórios. Por exemplo, aqui, ó, diretório anterior, 2 pontos. São 4. Por quê? Porque a gente tem esses dois. Eu vou acessar aqui o diretório anterior, né? Olha lá, são 4, tá vendo? Isso. E aqui, Eu ó, no acho que isso aí diretório anterior também. foi dito nas Olha, primeiras aulas, eu não lembro. Se por Eu acaso acho que não foi. disse, Eu acho se que por foi acaso sim, não professor. disse, eu peço desculpas aí pro. Não, mas eu acho que foi sim. Eu acho que foi. Beleza. Mas Não, isso mas é beleza. Não. coisa simples, tá? Não, beleza. professor. Outra curiosidade, só aproveitando, tá? Uhum. O tamanho, que, ó, por exemplo, ó, Geografia D, 4K. História D, 4K. Mesmo que eu tivesse aqui, dentro de Geografia D, todos os filmes em versão estendida do Senhor dos Anéis, né, em 4K, ele manteria em 4K resolução, tá? Olha que coincidência aqui. Em 4K resolução, lá tivesse, sei lá, 20, sei lá, 150 gigabytes aqui de informação dentro. Ele mostraria 4K aqui ainda. Por quê? 4K é o que ocupa o diretório em si. O diretório, não o que está dentro dele. Tá? Então, isso é uma coisa importante aqui para mencionar. Tá? Mas beleza, Eduardo. Não, beleza, professor. Valeu. Beleza. Então, como é que eu altero aqui, então, o usuário dono, né, do grupo Geografia D? Tá? Então, eu vou usar aqui o comando CHOWN, tá? Seria a abreviação de Change Owner, tá? Change Owner. E aí eu sempre me confundo aqui, se eu não me engano, primeiro é o nome do diretório e depois é o nome do dono. Então, por exemplo, no caso de Geografia D, deixa eu só ver aqui como que eu coloquei lá os grupos, pessoal. Tá, História vai ser a Fernanda e Geografia vai ser o João. Tá, beleza. Então tá, então, ó, Change Owner, Geografia D, João. Tá, é o contrário. Então, já explico aqui, tá, pessoal? Eu sempre confundo aqui a ordem deles e para preguiça de abrir o man também para ver, tá? Bom, então o comando é change owner, tá? Primeiro eu informo o nome do novo dono e depois eu informo o nome do usuário, ou melhor, desculpa, o nome do diretório que eu estou querendo alterar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, Geografia D, ó, é possível observar ali que ele foi alterado para João, tá? Por exemplo, change owner Maria não, né? Fernanda. Fernanda, história D. Tá? Dá um LS. Então, ó, alterei aqui. Ó. João agora é o dono de Geografia D e Fernanda é a dona de História D. Então, as permissões que estão aplicadas aqui estão sendo aplicadas para o João, né? E para Fernanda. E para alterar o grupo. Então, o comando é change group, tá? CHGRP. Então, aqui no caso de geografia, vou colocar lá, geografia, grupo, então aqui é o nome geografia, o grupo geografia, tá? E o diretório, tá? Geografia D, tá? E a mesma coisa aqui, ó, o grupo história, tá? História D. Então, pronto. Então, alterei aqui tanto o grupo, tá? Quanto o usuário dono, tá bom? Então, é bem tranquilo. Change group, change owner, tá? chmod para a gente, tá? Que seria change mod, né? A gente fala chmod, mas na verdade o ch é de change, tá? O modo aqui de segurança, tá? Então é isso, pessoal, é bem tranquilo, tá? Não é algo, eu julgo algo que não seja complexo, né? Algo bem tranquilo de ser feito, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tá, tem uma coisa importante, tá? Tanto o chmod quanto o change group, quanto o change owner, tá? Eles funcionam de modo recursivo também, tá? O que significa isso?
Eu vou acessar aqui o Geografia D, por exemplo, só para mostrar de exemplo para vocês. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado, sei lá, prova. Tá? Então, como eu criei o arquivo prova como usuário root, né? Tá lá, root. Tá? Agora eu voltei para cá, tá? E, bom, eu vou aproveitar aqui para mostrar duas coisas para vocês. Vamos supor que eu queira alterar o usuário dono, o grupo padrão, tá? Ao mesmo tempo, tá? Dentro do diretório Geografia D e de todos os arquivos e subdiretórios dentro de Geografia D. Então, alterar tudo, ele e tudo que está dentro dele. Porque se eu altero Geografia D, o que está dentro dele não é afetado. Tá? Eu estou alterando o diretório. Então, eu tenho que fazer aí de forma recursiva. Tá? Então, eu vou usar aqui o comando change owner, mas eu vou usar ele de forma um pouquinho diferente. Tá? Deixa eu só primeiro ver quem faz parte de Geografia. É o João e a Maria. Vamos supor que agora eu queira colocar a Maria como a dona, tá? Então, change owner, Maria. Só que olha que legal que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó, 2 pontos, tá? E eu vou manter o Geografia, tá? Então, 2 pontos Geografia dentro de Geografia D. Eu vou fazer só esse daqui agora, depois eu volto para mostrar como é que faz os subdiretórios. Olha o que aconteceu aqui, gente. Maria é o nome do usuário, tá? E Geografia é o nome do grupo, tá? Então, eu não preciso, na prática, utilizar o change group, tá? Se eu quiser alterar os dois ao mesmo tempo. Eu só vou usar o change group se eu quiser alterar só o grupo, tá? Mas se eu precisar alterar os dois, eu posso usar o change owner, tá? De uma vez só, tá? Então, Maria, 2 pontos, Maria, dono, 2 pontos, grupo, padrão, tá? Ele vai alterar os dois ao mesmo tempo. Agora, se eu quiser alterar, tá, do diretório em questão e dos subdiretórios e subarquivos, eu tenho que colocar aqui um "-r" aqui na frente. Tá? "-r" de recursivo. Tá? De recursivo. Então, o que isso vai fazer? Ele vai alterar do diretório e de tudo que está dentro do diretório. Tá? Então, vou acessar aqui Geografia, por exemplo. Tá? E aí é possível observar lá que o arquivo dentro do diretório, né, o dono e o grupo foi alterado também. Tá bom? Então, o "-r" é de recursivo. Se eu não me engano, deixa eu voltar aqui. Esse aqui, nesse caso aqui, também funciona com "-r" minúsculo, tá? Ah, não funciona, tá? Não funciona. O chmod, se eu não me engano, funciona. Tá, deixa eu tentar fazer aqui um chmod... "-r 750 Geografia D". Não vai dar certo também. "-r", ok. Tá, então, esquece que eu falei, gente. Eu comentei que o "-r" também vale, mas não vale, tá? Ele tem que ser R maiúsculo. Tem alguns comandos do Linux que eles associam o R maiúsculo com o R minúsculo para trabalhar de forma recursiva. Não é o caso nem do chmod e nem do change owner, tá? Nenhum dos dois. E provavelmente também do change group permanece a mesma coisa. Então, sempre que eu quero fazer alguma coisa de forma recursiva, que é aplicar permissão, alteração de forma recursiva, "-r" maiúsculo aqui antes, tá? Então, se eu entrar aqui dentro de Geografia D, tá? As permissões também foram alteradas aqui dentro do arquivo. Aliás, por que ele ficou verdinho? Porque, como a gente adicionou a permissão de execução X aqui, isso aqui virou um script. Tá? Então, o script ele é identificado aqui pela cor verde. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Tá? O que eu tinha para passar para vocês hoje. Tem uma aula, uns exercícios tranquilos para vocês fazerem. Tá? Acho que é bem de boa. Então, a aula de hoje é super de boa. E a partir da próxima aula a gente começa a ficar mais interessante, a gente começa a trabalhar com shell script, trabalhar com um pouco de lógica, né? Aí vai ficar bem divertido
né? Programar em Shell. Programar em Shell é bem gostoso, tá? Para quem nunca trabalhou, é bem divertido. Dá bastante erro de sintaxe no começo, mas depois que a gente pega o jeito, fica bem legal. Dá para pensar em coisas bem interessantes para ser criado aqui no ambiente. Alguém tem uma pergunta? Não? Então, beleza. Então, pessoal, vou encerrar aqui a gravação, tá? Agradeço aí a presença de vocês, tá? Uma boa noite, uma ótima semana. Aproveitem o frio, né? A gente tem que aproveitar o friozinho. Não é todo dia que faz frio, tem que aproveitar o friozinho, é bom também. É verdade, professor. Tomar um chocolate quente, hein? Ficar no cobertor, é bom também. Aproveitar que tá trabalhando de casa, É, exatamente. cobertinha. Isso aí. Valeu, professor. Boa noite aí, boa semana. Boa noite, Gabriel. Tudo de bom Valeu, para galera. vocês, pessoal. Deixa eu parar Falou. aqui a gravação.